Pare o que você estiver fazendo agora e assista mais uma mensagem com o pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal BR Valdir Brasil. Eu quero compartilhar com você reconstruir ou desconstruir. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3, apenas o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que eu percebo quando eu leio esse versículo? Que quando esse casal, o primeiro casal que habitou sobre a face da terra, Adão e Eva, quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Mas por que se esconderam? Aí você vai ler o contexto e você vai entender porque o pecado faz separação do homem de Deus. Interessante que a palavra do Senhor diz que Deus permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Por que Deus permanece fiel? Porque a natureza de Deus é a natureza de um Deus fiel. Um Deus que não muda, um Deus que não muda com as nossas reações, mas um Deus que muda as nossas reações. A Bíblia nos fala que Deus cria o homem, mas antes de Deus criar o homem, Deus teve o cuidado de criar o lugar onde o homem ia habitar. Não é aquele camarada que compra um pássaro para depois comprar a gaiola. Não, Deus fez diferente. Primeiro Deus criou tudo, Deus prepara um jardim lindo. Deus cria um projeto, Deus é Deus que trabalha com projetos. Saiba disso, Deus tem um projeto preparado na sua vida e para a sua vida. E todas as vezes que você vive o projeto de Deus, você vive uma vida melhor. Agora, quando você reage contra o projeto de Deus, e aí você perde, querido, o melhor de Deus. Você precisa entender isso. Há um projeto preparado para você ser alguém feliz, para você viver uma vida de alegria, uma vida de conquista e vitórias. Deus preparou esse projeto, mas quando você sai do projeto de Deus, você arruma problema para você. Deus criou um projeto para o homem. Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Veja bem, Deus não criou um homem diferente, não. Deus criou um homem para viver o que ele vivia. E Deus gostava de se relacionar com o homem. Por isso a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia conversar com o homem. Porque antes de acabar o dia ou antes de iniciar um novo dia, Deus conversava com o homem. Deus vivia um tempo de intimidade com o homem. E a Bíblia diz que nesse dia, Deus foi para o lugar separado, para o lugar marcado, lugar de todo dia, para ter a conversa com o homem. Na viração do dia, Deus foi para o lugar, só que o homem não estava lá. O homem fugiu, se escondeu. Porque o pecado, ele traz vergonha na vida do homem. Por isso a Bíblia diz, Paulo escreveu, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Dá para você entender, o pecado mata, o pecado destrói, mas Deus reconstrói, Deus muda, Deus abençoa. Deus fez isso na minha vida e Deus quer fazer isso na sua vida também. Deus quer reconstruir tudo que o diabo destruiu. Tudo que o diabo tentou acabar, Deus veio para reconstruir na nossa vida. E Deus agora vai ao encontro, mas o homem não está lá, por causa do pecado. Quantas pessoas hoje vivendo o pior por causa do pecado. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, essa é uma grande verdade, mas Deus abomina o pecado. Deus não tem parte, Deus não tem pacto com o pecado, porque o pecado é a aversão às ordens de Deus. O pecado é exatamente o contrário da obediência a Deus. Quando alguém desobedece a Deus, peca. E a Bíblia diz que o homem pecou. Por que o homem pecou? Porque preferiu dar credibilidade na voz da antiga serpente do que ouviu o que Deus Criador tinha falado. Deus falou: Adão, tudo isso aqui é seu, preparei para você desfrutar, meu filho, só tem uma coisa que você não pode fazer. Agora, irmãos, eu fico me questionando, porque tudo liberado, o homem quer fazer exatamente o que não pode fazer.
Ele tem todas as coisas para desfrutar. Ele quer exatamente o que não pode fazer. Deus diz assim, ó, tudo isso é seu. Tudo está preparado para você. Só tem aqui uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer desse fruto, era só isso. O resto estava tudo disponível para o homem, mas exatamente onde estava a versão de Deus, a antiga serpente vem para Eva e começa a conversar com Eva. Cuidado, quando Satanás quiser dialogar com você, não pare para ouvir a antiga serpente. Jesus disse, João capítulo 10, verso 10, ele não veio senão a roubar, matar e destruir. Então o seu adversário, ele nunca vai ter alguma coisa boa para você, porque a missão dele é destruir. Ele rouba, depois ele mata, depois ele faz picadinho. Glória a Deus que Jesus veio para trazer vida, e ele disse, mas eu todavia vim trazer vida e vida com abundância. O que Jesus tem para você é vida abundante. O que Jesus tem para você é o que o diabo não pode te dar. Ele veio para matar, Jesus veio para trazer vida. Ele veio para roubar, Jesus veio para te abençoar. Ele veio para destruir, Jesus veio para reconstruir. Jesus veio trazer vida e vida abundante. Então a antiga serpente para perto de Eva e começa a conversar e diz, Eva querida, uau, você está top hoje. Ela gostou do elogio. Qual mulher não gosta de ser elogiada? E o diabo começa a conversar com Eva dizendo, o que Deus falou com você? Escuta, meu irmão, não abra a boca para declarar os segredos que Deus tem com você. Não entregue para o seu adversário o que Deus falou para você. Ele quer saber, porque ele quer te destruir. Não entregue a chave da sua casa para o ladrão. Não abra o cofre da sua casa para aquele que quer roubar. Preserve aquilo que Deus falou com você, porque existem segredos de Deus que nós não podemos compartilhar com ninguém. E Satanás queria saber o que Deus falou, Eva. E Eva, igual uma bobinha, diz, Deus falou que a gente pode comer de todos os frutos, menos da árvore do bem e do mal. Porque o dia que a gente comer, certamente a gente vai morrer. E aí Satanás, mentiroso, Jesus falou que nele nunca houve verdade, porque ele é o pai da mentira, e quando ele fala da mentira, ele fala do que ele é próprio. Satanás diz, mentira de Deus, porque Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E aí a bobinha para ouvir o mentiroso e se deixa levada. Quantas pessoas hoje vivendo desgraça, casamento destruído, vida financeira arrasada, vivendo o pior momento, porque compartilharam com Satanás o que não podiam compartilhar, abriram a guarda, Satanás entrou, destruiu, acabou com tudo, gente chorando, gente sofrendo, gente amargando, porque entregaram na mão do inimigo a vitória de Deus. Presta atenção, Deus preparou um lugar para você, Deus tem um projeto bom para você, Deus tem coisas maiores para você. O que você está vivendo é apenas amostra grátis, porque o melhor de Deus ainda vai acontecer. Se prepare, tem um tempo de glória, tem um tempo de vitórias maiores, tem um tempo de conquistas maiores, tem um tempo de êxtase para você viver. Mas tem um que está irado, porque ele não gosta quando você está feliz, porque quando você sorri, ele chora, mas quando você chora, ele bate palmas. Ele quer destruir tudo, porque essa é a missão dele. E que Satanás faz? Conversa com Eva, num lero, e aí pega a maçã, né? Alguém diz que foi a maçã, eu não sei que fruto que era, mas deve ter falado assim, Eva, come que emagrece. Uau, eu vou comer. E aí apresenta para Adão, diz, olha que fruto lindo, e ele, igual um bobinho, também cai na sedução. E aí o diabo, o que faz? Quebra a ligação do Criador com a criatura. O relacionamento foi quebrado. E a Bíblia diz que Deus grita, Adão, onde estás? Onde você está, Adão? E Adão diz, eu estava nu, e eu fugi da sua presença. Agora minha pergunta, será que alguém consegue se esconder de Deus? Davi, depois de pecar, depois de Natan falar, Davi, você é esse homem,
Davi diz: Deus, para onde fugirei da tua presença? Onde me esconderei dos teus olhos? E a Davi faz a declaração dizendo: Deus, se eu descer às profundezas dos mares, de lá os teus olhos me veem. Adão pensou que podia se esconder. Para onde fugirei da tua presença? Não adianta, meu irmão. Como dizia o meu pastor querido Custódio Rangel: meu filho, bobo é quem pensa que Deus é bobo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Irmãos, preste atenção, Deus quer reconstruir vitórias maiores na sua vida, mas tem um que trabalha de dia e de noite para desconstruir o que Deus quer construir. Certamente não morrerás. Sabe o que o diabo estava dizendo? Eva, é tudo mentira de Deus. Eva, você está equivocada, Deus não está falando a verdade. Irmãos, aprenda um princípio: as coisas de Deus são eternas. Deus ama o pecador, ama, mas o Senhor, capítulo 3, verso 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Olha aí, que coisa horrível. Deus prepara tudo, Deus faz um projeto, mas quando o homem não obedece o projeto, Deus não tem pena, Deus manda embora. E eu quero dar uma palavra para você: se você não tomar atitudes certas, Deus vai tirar. Se você não cuidar do que Deus mandou você cuidar, Deus vai tirar você. Deus colocou o homem no jardim do Éden para ser feliz e disse: cuida desse lugar, mas não faça isso. E quando ele erra, o próprio Deus arranca o homem do lugar que ele tinha colocado. Todas as vezes que eu não cumpro o meu chamado, todas as vezes que eu sou infiel a Deus, Deus toma atitudes sérias comigo. Nós queremos o melhor de Deus, mas será que temos dado o nosso melhor para Deus? Nós queremos tudo de Deus, mas será que temos dado o nosso tudo para Deus? Satanás é astuto. Satanás vem de forma sorrateira. Satanás chega de mansinho. E aí, meu filho, quando você não confronta o pecado te derruba. Estou falando com você, querido. Quantas pessoas você conhece que eram pessoas cheias de Deus, brincaram com Deus, pecaram contra Deus e hoje estão pagando preço de morte? Porque o diabo, já dizia minha mãezinha, ele vem de sapatinho de algodão, sem fazer barulho. Eva, o que tem, Eva? Não faz mal, Eva. E aí você vai se envolvendo na ciranda do diabo, se envolvendo na ciranda e não obedece o que Deus manda. A Bíblia diz que, João capítulo 2, Jesus foi a uma festa de casamento. E no meio da festa, acabou o vinho. E a mãe de Jesus chama os serventes e diz para eles: fazei tudo quanto ele vos disser. Agora tem gente que não recebe o milagre porque quer questionar o que Deus está falando. Foi o que aconteceu com Eva. Deus falou: não comam, e ponto final, querido. Vai questionar Deus por quê? Deus, por que não come? Se Deus falou não, é não. Faça tudo o que ele vos disser. Aí Jesus faz assim: está vendo essas talhas vazias? Enchem de águas e depois levem para o mestre-sala. E eles fizeram o que Jesus mandou. E quando chegou diante do mestre-sala, não era água, era o melhor vinho. Agora você acha que isso aconteceu por quê? Por causa da obediência. Jesus libera uma palavra, mas se eu não cumprir a palavra, não acontece nada. Ou será que aqueles caras que eram os milagrosos, olha, nós somos agora milagrosos, agora a gente pega a talha, enche de água e a água se transforma em vinho. Você acha que se eles repetissem ia acontecer? Não. Ah, Deus mandou, mas eu quero fazer de uma forma maior. Meu irmão, a forma maior é a forma que Deus falou. Eva não obedeceu, e quando não obedece, o pecado entra. Jesus fala: Pedro, lança a rede para o outro lado. Pedro podia falar: Senhor, vou lançar não. É ruim, hein? Mas Pedro, cansado, exausto, lavando rede, preparando tudo para voltar para casa decepcionado. Jesus fala: lança para o outro lado. Ele diz: Senhor, nós já trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Estamos cansados, mas ou seja, debaixo da tua palavra, nós lançaremos a rede para pescar.
Pedro obedeceu, e a Bíblia diz que as redes vieram cheias. Fala assim, cheias. Sabe o que Deus tem para você? Rede cheias. Pastor, mas tem alguma coisa errada. Se Deus tem para mim redes cheias, porque o meu barco está vazio? Porque você não obedece. Porque você não acredita. Você quer levar pela lógica, mas eu já fiz isso 1000 vezes. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Mas Jesus diz assim, lança, Pedro, a rede para pescar. É diferente. Talvez você tenha lutado tempos e tempos e não tenha conseguido nada. Sabe por quê? Você está igual a Eva. Mas é só um detalhe, pastor. Eu cumpro tudo, eu obedeço tudo, é só um detalhe. Mas é esse detalhe que faz toda a diferença. Agora tem gente, irmãos, que é infiel. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, Paulo diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Não adianta Satanás colocar miragens, não adianta Satanás colocar fantasias diante de nós para corromper o velho homem, o homem exterior. Paulo está dizendo, o homem interior contudo se renova de dia em dia. Agora, como se renova? Através da leitura da palavra, através da oração. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para tomar banho, você tem tempo para comer, você tem tempo para passear, para trabalhar, para dormir, para fazer tudo. Como você não tem tempo para Deus? Se Eva estivesse naquele momento orando, se Eva estivesse naquele momento adorando ao Senhor, Satanás não teria brecha. Irmãos, escuta isso. Satanás está procurando um momento que você esteja relaxe. No momento que você esteja vazio, para trazer uma notícia de destruição. Olha o que Jesus diz, Marcos capítulo 8, verso 36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? O diabo está te oferecendo, come, toma aqui, isso aqui é bom para você, isso aqui vai fazer bem para você. Aí você enganado pela serpente, você entra em corrupção, você entra em falcatrua, você entra em mentira, você entra em facilidade. Faz mal não, Eva, come. João, ao presbítero Gaio, terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Não tem bem maior, irmãos, do que alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Você tem que entender isso. Tudo isso aqui é perecível, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui se acaba, mas tem uma vida eterna para você. Quantas pessoas enganadas hoje sentaram em cima de sacos de dinheiro, sentaram em cima de saco de ouro, e agora estão envergonhadas, sofrendo. João está dizendo que tudo te vá bem, como vai bem a tua alma. O principal trabalho de Deus em nós é interno, não é externo. Paulo escreve, Colossenses capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou.
que Paulo está dizendo? Nós não podemos parar para ficar ouvindo lorota do inferno. Nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. Tem gente emprestando a mente para Satanás, para as coisas que corroem, para as coisas que matam, para as coisas que destroem. Irmãos, essa é uma palavra de alerta para a igreja. O diabo é estrategista. Nós vamos reconstruir ou vamos desconstruir? Nós vamos reconstruir. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase, eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.